Olá, olha, hoje eu não estou no ambiente que normalmente eu gravo os episódios. Estou de férias, mas senti falta da conversa com vocês e com muita coisa fervilhando, querendo compartilhar. Eu me reportei a um seminário do segmento de auditores fiscais, agentes de tributos, pessoal de operação da administração pública da Fazenda. E tem umas duas coisas que ficaram ainda por ser compartilhada. Uma palestra muito boa que pensa nas transformações no mundo do trabalho. Eu vou dar o título completo desse nosso episódio de enfrentar desafios para reinventar o futuro, colando um pouco na concepção do seminário grande, intenso, feliz, politizado, que os fazendários da Bahia fizeram. Mas, não hoje, mas um próximo, onde eu estou, eu tive a oportunidade de participar, assistir, acompanhar os 50 anos, as homenagens, comemoração dos 50 anos de Biomanguinhos, da Fiocruz, onde foi discutido um tema que me tocou muito no seminário de fazendários, que é o impacto da inteligência artificial, no caso de Biomanguinhos, da saúde, né? Na saúde pública, na política pública de saúde. Enquanto que no seminário dos fazendários foi um apanhado mais geral. Mas eu hoje não vou entrar nele, eu vou ficar com o preâmbulo, vamos dizer assim, desses desafios que estão postos para o mundo do trabalho. Um chamamento, uma espécie de chamamento do palestrante que faz uma narrativa de indignação, com todo motivo e razão, mas sem deixar de cuidar da esperança e de uma lógica de ação política. Mas eu fiz um relatório analítico para essa atividade, foram 5 ou 6 seminários, mas eu vou tratar hoje desse primeiro, né? E eu vou trazer aqui para vocês, para compartilhar com vocês. Como eu disse, eu não estou em casa, eu estou num outro espaço, né? Também aproveitando muita cultura, muito teatro, muito musical, que dá vontade de cada uma dessas atividades eu fazer uma resenha, porque tem muita coisa boa nesse país. Gente, quanta inteligência, quanta beleza e quanto trabalho importante no campo da arte, no campo da música, no campo da cultura, né? Da cultura. Mas, por enquanto, vamos ficar por aqui com o nosso chão de fábrica, pé no trabalho, o oikos do trabalho, de quem vive do trabalho. Eu abri esse relatório com 2 passagens de Dostoiévski. A primeira diz o seguinte: o segredo da existência humana não está apenas em viver, mas também em saber para que se vive. O segundo pensamento não é o cérebro que mais importa, mas sim o que o orienta. O caráter, o coração, a generosidade, as ideias progressistas. Então, essas são 2 mensagens que me ocorreram quando eu fui analisar o que eu tinha escutado, as narrativas, os debates, o expositor. E aí, estou trazendo aqui para vocês. Voltando, o título é Enfrentando os Desafios para Reinventar o Futuro. A ambição não é pequena, mas necessária e urgente. Eu abro dizendo o seguinte: a complexidade da vida tem sonhos, tem mistérios, tem expectativas, tem frustrações. Ou seja, são infinitas experiências que desafiam a nossa humanidade. Face mesmo aos prazeres, às dores e aos horrores dos tempos. Contudo, sempre buscamos compreender a vida, atribuindo às nossas consciências e sentimentos de enlevo, esperança e coragem, ou mesmo medos. Eu sempre gosto da tensão, não é apenas uma visão romantizada da vida, não.
não é o meu estilo, não é o meu método, não é como eu vivo. Mas essa compreensão da vida, né? E sentimentos, que tem elevo, que tem o divino no humano, na esperança, coragem, ou mesmo medos, sofrimentos e caminhos que iluminam alguma racionalidade e sentido de viver com amor, beleza e solidariamente. Tudo isso inspirada no que eu vi, no que eu vou trazer, pontuar aqui algumas falas e dimensões, pontos que foram observados por esse autor. Né? Muitos pensadores e filósofos, artistas, entre tantos, refletiram, denunciaram ou clamaram generosamente acerca da complexidade do caráter humano. É nesse sentido que eu escolhi Dostoiévski, considerando o mérito do título do texto de Reinventar o Futuro e os objetivos das atividades que fizeram reflexões que também são questões políticas, que assombram e ou alimentam esperanças essenciais à construção de um futuro. A gente não pode perder a esperança. Né? Essa é a luz, né? De um outro futuro, enfrentando um tempo marcado pelo embate de forças políticas, cujos projetos e visões de mundo são seguramente antagônicas. Esses seminários que constituíram as atividades, uma das atividades, porque teve muita festa, teve muito show, teve muita comida, teve muito debate, né? Mas esse seminário ele teve um caráter de informar ao tempo que levava a formar uma ação política. Né? As informações não são meras dados ou questões citadas, observadas, mas como necessárias a refletir para que se pense um pensamento de formar uma ação, formar ou sensibilizar para motivos de ação. Como eu disse, auditores, agentes de tributos e servidores administrativos da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Essa atividade, na primeira palestra, ela trouxe um especialista que eu apresento depois para vocês. Aliás, é o Marcos Berlaine da Silva e Pinto. Ele é um assessor do DIAP. Então, é alguém que vive, pensa, estuda, organiza informações, dados, reflete, analisa. Então, ele traz nesse seminário, de uma forma corajosa, criativa e ética de se pensar essas motivações e essas ações e as atividades, o que ativa, né, a nossa vida, o que propicia não uma visão burocrática, funcionalista de ação política, mas como uma questão social, como uma atividade sindical, transcende também aos interesses meramente corporativos ou exclusivamente corporativos. Mas a indignação dele mostra que tem algo mais pujante, mais potente, né? Mais urgente, que são as questões sociais, sabe? O que a gente não... Antes de repensar o futuro, o que é que nós não queremos levar para o futuro? Ou não devemos concebê-los no futuro, né? Num futuro esperançado, né? Esperançado. Bem, ele chama assim, eu peguei algumas dimensões que tem sido discutida no âmbito sindical, no âmbito de discussão de narrativas, de perfis de população, quem está de fora, quem está sendo subsumido por uma outra expressão política antagônica, né? Quem tem roubado corações e mentes, quem tem sensibilizado e tido a compreensão e a cumplicidade de segmentos da população. Então, ele chama atenção, e eu repito, tudo isso foi com uma narrativa, eu acho que
carregada de sentimento de indignação. Então, ao menos nessa parte. Então, ele diz o seguinte: é inaceitável, essa é a tese, é inaceitável a gente pensar ou levarmos tanta injustiça social para o futuro. Então, ele chama atenção para o movimento sindical, cuja os presentes, maioria de trabalhadores ali, ativos, aposentados, que têm uma vida política ativa, como eu já me referi em outro episódio. Então, ele chama a atenção o seguinte: o movimento sindical precisa buscar jovens, buscar o novo. Isso pode parecer banal ou conhecido, lógico, é aconselhável que se faça isso, não é urgente que se faça isso. Há uma juventude ou há gerações entre nós, no nosso tempo, que desconhecem a história, que as informações são minimizadas ou parciais ou não sentidas como deveriam ser. Então, eu completo essa dimensão de vamos buscar os jovens, o novo, de uma forma que permita que as informações signifiquem trocas de experiências. É possível ou é necessário que sejamos capazes de, na troca de experiências, escutar demandas, expectativas, tanto os que têm experiências, percurso, como nos fazer escutar também, né? A troca de experiência enriquece esse sujeito na tessitura de uma idade de sujeito coletivo, né? Sairmos de um elemento importante e com certa centralidade no neoliberalismo, no capitalismo atual, da questão da individualidade, né? O mesmo de que estamos à deriva. Então, um mar de porto seguro será melhor navegável se nós tivermos essa capacidade de escuta na troca de experiência. Isso estabelece uma ética, isso estabelece respeito, isso estabelece o respeito por caminhos, narrativas ou desconhecimento mesmo, sabe? É um sujeito que está aqui no nosso tempo. Então, essa dimensão, esse universo de possibilidades da gente na busca do novo, não apenas como maior número de trabalhadores ou uma renovação dentro do sindicato pura e simplesmente, ou dos movimentos sociais. Estamos no mesmo barco. Então, vamos nos escutar, vamos buscar, vamos ter um esforço para também chegarmos a essa juventude. Imprescindível ao movimento sindical mexer em velhos conceitos. Acho que eu também já fiz essa observação. A nossa linguagem, e com as telas, eu estava refletindo e conversando com outras pessoas, a gente tem lido muito menos, né? Então, o nosso vocabulário, o nosso repertório tem empobrecido, né? Tem empobrecido, sim. E nós, assim que eu digo brasileiros, já tem algum tempo que eu vi, de lá para cá, acho que nós já melhoramos, mesmo tendo telas. Um levantamento de quantos livros um argentino lia por ano. Era, sim, uma diferença de 15, 16 a 20 livros na Argentina, considerando as bibliotecas, as grandes livrarias, né? As viagens mesmo acadêmicas, os debates, a gente flagrava isso. Enquanto que aqui a média era de 6 livros por ano, né? Então, nunca fomos um povo de grandes leituras, mas de intensas experiências. Isso não significa que a leitura possa minimizar a riqueza cultural desse país continental. Eu vendo uma peça essa semana que passou, de uma linguagem do Brasil profundo, texto do Brasil profundo, As Centenárias. É um texto de Marieta Severo com Andréa Beltrão. Eu tinha assistido essa peça em São Paulo
logo que elas lançaram e atuaram. Uma beleza, um espetáculo de texto. E eu tive a oportunidade de ver recentemente uma releitura dessa peça, né? E depois eu cheguei e voltei umas 10 horas para casa, só consegui dormir às 3 da manhã com o impacto da beleza, da estética do trabalho. Nessa releitura, é adaptado também para um musical, com letras de Chico César. Eu saí do teatro querendo todo o texto original da peça, as letras da música, porque é uma obra-prima, né? Quanta beleza! E pude observar, porque eu queria aplaudir cena aberta a cada trecho do ato, de uma música, de um movimento, de uma cena. Eu queria aplaudir. E saí assim com uma sensação de que houve uma economia de aplausos para uma obra-prima. Né? Para uma obra-prima. E eu fiquei me refletindo, não é? Será que nem todos sentiram o que eu senti, ou mais do que eu senti? Porque eu não aceitava menos do que eu senti. Né? Mas eu acho que a questão da linguagem de Brasil profundo, de um Ariano Suassuna, quando bota atrás sabe, chão, de antepassado, de linguagem do Brasil, do interior, do sertão, daquela linguagem, daquele vocabulário, daquele universo linguístico, para nós de grandes capitais, de litoral, desconhecemos. Tá? Então, isso eu estou falando para dizer que não nos falta riqueza linguística, né? Ela está espraiada, ela está dispersa no nosso país, mas o movimento de cultura ajuda a nos conhecermos mais, gostarmos de ser brasileiros, ter a alegria, o orgulho do que somos, né? Desde que possamos sentir a delícia de sermos brasileiros e brasileiras, dessa fortuna de país, dessa fortuna de terra, de gente, de povo, de comida, de festa, de linguagem. Então, a questão da narrativa viciada, dirigida por uma mídia, por uma elite hegemônica e pelas telas, tem nos empobrecido. Nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos a isso. Isso amalgama a coletividade. Se escutarmos, se falarmos, se conversarmos. Ele levanta o seguinte, uma outra dimensão do mundo do trabalho, da linguagem, da necessidade do novo, né, do novo. Ele faz, mas ainda temos trabalho escravo, feminicídio, misoginia, todas as formas de racismo, de preconceito que o racismo estrutural foi capaz de banalizar todas as formas de desigualdades. Né? Então, ele diz, ainda carregamos 500 anos, uma dimensão de 500 anos que não pode ir para o futuro. Não queremos isso no futuro. Ao tempo que ele chama a atenção da necessidade de um acompanhamento das evoluções tecnológicas, de uma economia, ele chama o conceito, gostei, de economia da comunicação, economia da atenção, especialmente dirigida a um grupo de trabalhadores que são servidores públicos. Ele diz, economia da atenção, pois sem servidor o Estado não funciona. Sem servidor não tem serviço público. A burguesia se alimenta do Estado, mas nega o Estado. Palavras dele, as piadas quando eu trago essa dimensão, quando eu cito essa dimensão. Ele chama atenção também para o que
a extrema-direita está fazendo no país. As ameaças, a pujança de como essa extrema-direita, que sempre existiu na visão elitista, preconceituosa, racista, né, misógina, ela quer nadar de braçadas, né? E que a gente tem que ser capaz de barrar isso, de dar contenção a esse movimento, E reclama. E essa extrema-direita, aqui eu vou abrir aspas, ele diz, reclama reforma trabalhista infinitamente radical, bem como reforma administrativa infinitamente radical. Então, essa forma de narrar, que eu disse que é indignada, é de alerta, né? É de alerta e dá a magnitude dos riscos, da potência, dos danos que a extrema-direita tem trazido para o nosso ambiente, as nossas instituições, os nossos pensamentos, as nossas subjetividades. Ele fala da urgência da implantação, aí ele pensa a macropolítica, de um projeto de desenvolvimento industrial articulado ao desenvolvimento tecnológico. A China, ele cita a China como, não que vamos copiar a China, mas como um exemplo de, em um tempo menor, alcançou um desenvolvimento tecnológico notável. E esse desenvolvimento é um caminho sólido para a nossa soberania, para reclamarmos, para cuidarmos, preservarmos ou fortalecer o que nós queremos de soberania, como soberania. Ele diz o seguinte, ele conclama, servidores públicos precisam entender que o Estado é essencial. Não é só para a preservação do emprego deles, mas sindicato tem que compreender e colocar as demandas públicas em evidência, né? Então, ele acopla as demandas, necessidades, reivindicações ou mesmo os receios que o segmento de servidores públicos tem desses desenvolvimentos tecnológicos de IA que ameaçam a existência do emprego, da sua função, da substituição de trabalhadores, né, pela inteligência artificial, que é algo que está posto aí quando a gente se fala de inteligência artificial. Essa é uma questão, vai substituir trabalho, como é que vai ser? Então, está circulando na internet uma fala, uma informação, não posso garantir se é verdadeira ou é falsa, né? De que a China está dizendo a inteligência artificial não pode desempregar nenhuma pessoa que esteja empregada. É algo que a gente está vendo aí, pelo menos nas minhas redes tem passado com alguma frequência essa provável, possível fala, né? Então, aqui ele reclama o quê? Coloque na luta, compreendam a essencialidade do servidor público, do serviço público, do fortalecimento do Estado. Para isso, tragam as demandas sociais, as demandas coletivas, públicas, ponham em evidência isso. Então, essa é uma forma de reforçar. No caso desse sindicato, que eu conheço nos últimos 30 anos, considerando a história escrita, né? A reconstituição dessa história foi o que eu assisti. Não tinha uma pauta nacional que não tivesse cunho coletivo. Na década de 90, nos 30 anos de criação desse sindicato, que não tivesse, sabe, que não fosse mesmo protagonista das lutas sociais públicas, de interesse público. Então, isso é uma reafirmação dessa história, mas dita por alguém que veio de fora, né? Que deixa claro que agora é a hora mais ainda de evidenciar. São esses momentos que precisam ser evidenciadas as demandas coletivas e públicas. E aí ele alerta
Ele também faz um outro alerta, dizendo o seguinte, aspas, elite no Brasil não gosta do povo. A burguesia quer é ser rica. Dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E aí ele completa, previdência é fundamental. O povo não tem capacidade de se capitalizar para fazer previdências. A ideia de que tem que se, na lógica neoliberal de privatização, né? Então vai ser um mínimo e cada um vai buscar sua forma privada de complementação previdenciária para sua aposentadoria. Então, ele lembra, olha, não tem, trabalhador no Brasil não tem condição de se capitalizar para fazer previdência privada. Né? Então, são alguns bons recados que ele traz. Finalizando, ele elenca algumas ações essenciais. Né? Cuidar das carreiras, do bem-estar e da saúde mental de servidores. É um segmento que também, como tantos outros, tem sofrido pressões, assédio moral, alguns assédio eleitoral, né? Que o Ministério Público do Trabalho já reconheceu a existência de assédio eleitoral, pressionar, vestir camisetas, portar bottoms, usar seus carros para fazer propagandas de candidatos de governo, que estão no governo. Então, isso já está categorizado, tipificado como assédio eleitoral. Isso afeta, né, a autonomia, a liberdade do sujeito, do eleitor, a cidadania do trabalhador, da sua escolha, de quem ele quer, ou de que partido ele pretende estar associado, filiado, ele confia. Uma segunda observação. Observar que profissões mudam rapidamente. Daí a importância de investimentos em novos aprendizados e de formação continuada necessária à requalificação de profissionais, bem como das organizações que focam o bem-estar em um ambiente saudável. Acoplado a esse sofrimento, a esse afastamento, ao adoecimento, ao sofrimento psíquico, ao assédio moral, ao burnout, ou tantas outras doenças associadas a sofrimento psíquico, como o alcoolismo, como pressão alta. Então, temos que buscar ambientes saudáveis. Né? Temos que fazer do nosso ambiente onde a gente passa a maior parte do tempo, quando estamos acordados, trabalhando. Então, vamos fazer tudo, ação política de sindicatos, né, de lideranças, é forçar, lutar, exigir, né, ambiente saudável, ambiente de trabalho saudável. E realizar parcerias e reorganizações. Essas reorganizações me ocorrem como formas, por exemplo, de criar conselhos ou federações que se articulem no âmbito do serviço público, né, das diversas políticas públicas. As parcerias sempre são formas compartilhadas de recursos, tessitura dessa solidariedade, da constituição de um sujeito coletivo. Né? Então, isso leva ao que o velho e atual Marx recomendou como uma identidade de classe de quem vive do trabalho. Bem, para terminar essa nossa conversa, eu quis fechar também com 2 momentos da obra de Dostoiévski. Em Crime e Castigo, ele faz a seguinte pergunta: não somos todos culpados pela miséria alheia? Eu vou repetir. Não somos todos culpados pela miséria alheia? Isso está em Crime e Castigo. E uma segunda passagem
dos irmãos Karamazov. Não somos todos culpados. Não. Um coração alegre é o resultado normal de um coração que arde de amor. Os irmãos Karamazov. Vejo vocês no próximo episódio.